Graça e paz, igreja. Eu me chamo Viviane Carmo e estamos na série Intercessão, parte 3, com o tema A Vida de um Intercessor. E é um prazer em estar com vocês no fechamento desta série que apenas nos acelerou, a sermos ainda mais apaixonados por interceder. Nos conduziu a virar chaves e, com certeza, os nossos TSDs, os nossos tempo a sós com o Senhor, as nossas orações terão ainda mais fundamentos na palavra do Senhor. Amém? Eu te encorajo a assistir esse vídeo até o final, deixar seu like, compartilhar com o irmão, fazer seu comentário. E neste vídeo iremos ver 3 exemplos de intercessores na Bíblia, amém? E eu tenho certeza que iremos crescer ainda mais como intercessores, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que todas as pessoas, ao assistirem este vídeo, cresçam ainda mais como intercessores fundamentados em Tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por mais intimidade contigo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos espirituais dos Teus filhos, abra os ouvidos espirituais dos Teus filhos, que todos, cada vez mais, estejam aprofundados em Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Em Jó 16, 20 ao 21 diz: O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Amém? Compartilhando um pouco de como foi o meu chamado para o ministério de intercessão. Eu estou na Igreja da Árvore desde o ano 2018. Mas em nossa igreja não tinha ainda um ministério de intercessão. E meu coração já ardia por um ministério de intercessão. E eu tinha o costume de dizer para minha líder que se em nossa igreja tivesse um ministério de intercessão, eu gostaria muito de fazer parte. Então eu tinha o costume de orar nas madrugadas. E eu cheguei a ter respostas de causas que aos meus olhos seria impossível de acontecer e o Senhor fez tornar possível. Então passou que em nossa igreja surgiu o Ministério de Intercessão, era novo, eu não conhecia. Foi quando surgiu o Acamp Prayer, o primeiro Acamp, que foram 30 horas de oração. Eu participei desse primeiro Acamp e após o Acamp surgiu a oportunidade de entrar no Ministério de Intercessão. Foi quando eu entrei e estou até hoje com vocês no Ministério. Tenho buscado crescer como intercessora, e hoje faço parte do grupo de força do Ministério de Intercessão. E o primeiro exemplo que eu venho trazer aqui para vocês como intercessor é o exemplo de Moisés, o intercessor no deserto. Em Números 14, 19, diz assim: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Amém. Moisés é também o intercessor do povo junto a Deus. Ele recorre imediatamente a Deus quando se encontra frente a um problema ou dificuldade. Em suas intercessões, há momentos em que Moisés ora por pessoas específicas e principalmente pelo povo que ele está conduzindo naquele momento, na jornada da liberdade através do deserto. O que seria daquele povo sem Moisés naquele momento, aquele intercessor que intercedeu por eles no deserto. Moisés também clamou por Miriam em Números do 11 ao 13, que diz assim: E disse Moisés: Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos.
Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Moisés, ele também clamou pelo povo quando eles sentiram fome e sede no deserto. Isso está em Êxodo 17, do 4 ao 6, que diz assim: então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Então, estão a ponto de me apedrejar. Vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha no monte Horebe. Bata com a vara na rocha e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Amém. Moisés, ele também clamou pelos israelitas ao enfrentar batalhas. Isso está no capítulo 17, do 8 ao 15. Josué vence a batalha contra os amalequitas. Leamos o versículo 11, que diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava os braços, os amalequitas venciam. Moisés, ele foi insistente em seu diálogo com Deus. Aquela nação errante e presa num contexto de vida escrava, murmurava muito e trazia queixas a ele. Porém, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante daquela dificuldade ali, o intercessor do povo lembrava a Deus suas promessas e pedia misericórdia, em favor daquele povo. O intercessor se move em oração, investe até levar fisicamente esta pessoa a Deus. Será que a cidade de Olinda não está precisando que nos posicionemos como Moisés? E o Brasil tem intercessores que orem e lutem por sua nação, mesmo diante de um cenário tão caótico? Esta é uma pergunta de reflexão para você, intercessor. E o segundo exemplo que eu trago aqui é o exemplo de Daniel, intercessor no cativeiro da Babilônia. Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Parece muito para você essa quantidade de orações? Assim era a vida de Daniel, mas pelo que orava ou porque estava sempre em prontidão, como uma sentinela. Daniel, ele se posicionava em apresentar-se com arrependimento ao Senhor. Ele era um homem íntegro, um profeta e também intercessor. E um exemplo de oração intercessora está em Daniel 9. E eu te convido a ler os versículos 5 e 6 e os versículos 18 e 19, que diz assim, os 5 e 6. Nós temos pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. Versículo 18 e 19. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas
por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. Enquanto Daniel ainda estava orando, a resposta veio através do anjo Gabriel. Pois assim como diz o salmista, em Salmos 25, 14 e 15, assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Amém. Ele se aproxima de Deus e diz: sou um pecador. O que na verdade quer dizer: não tenho o direito de exigir nada. Oração intercessora verdadeira procura não só conhecer a vontade do Senhor, mas buscar a glória dele. Toda honra e toda glória é para o Senhor, não a nós. Você conhece a história do seu povo, do Brasil, para que você clame ao favor da sua nação? Em Daniel 9, 5 ao 11, ele confessa pelo seu povo e clama por sua misericórdia. Então eu te pergunto, intercessor, você está pronto a se tornar um intercessor como Daniel? E o terceiro exemplo, como intercessor na Bíblia, que eu venho trazer para vocês, é o intercessor Neemias. Intercessor em meio às ruínas da cidade. Neemias 1,4 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Neemias, ele destacou-se na história como um intercessor. Seu nome significa aquele que consola, consolado por Deus, consolador. Neemias, ele foi um homem muito ocupado, mas não tão ocupado, a ponto de não ter tempo para o Senhor, o seu Deus. E um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados, tão atarefados, a ponto de não termos tempo para orar. Se Neemias não tivesse sido um homem de oração, então o futuro de Jerusalém teria sido outro. A oração move os céus, aciona o poder de Deus aqui na terra. Tem uma frase que confirma essa verdade quando diz: quando o sim de Deus é liberado nos céus, precisamos declarar o amém aqui na terra e as coisas acontecem. Amém. O intercessor, ele é alguém que sente o peso e a realidade que nos cerca. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. O intercessor, ele sente a dor daqueles que o cercam. Então Neemias chorou, Neemias se lamentou, orou, jejuou durante 4 meses por causa do seu povo. Sua oração foi persistente, foi fervorosa, pois um intercessor, ele não tem pressa de sair da presença do Senhor, até que a causa da sua intercessão seja respondida, até que aconteça, até que a montanha se mova. Então ele reconhece a soberania de Deus, sua fidelidade e sua aliança. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, está em Neemias 1:5a. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Neemias, ele expressou isso claramente em sua oração. Está em Neemias 1:5b.
fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Amém? Então, o intercessor, ele insiste a Deus com suas súplicas, reconhece os seus pecados e os do povo e os confessa. Se apoia nas promessas da palavra de Deus, ora fundamentado na palavra. O intercessor, ele sabe que Deus tem zelo no cumprimento de sua palavra. Então, Neemias, ele começou sua oração da seguinte forma. Isso está em Neemias 1:8a, que diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. A memória de Deus, ela é infalível, pois ele é onisciente. Mas Deus ama ser lembrado de suas promessas. Te convido a orar comigo agora, Isaías 62:1. E onde tiver o nome Sião e Jerusalém, eu te convido a colocar o nome da sua cidade e da sua nação. Amém. Oremos. Por amor da cidade de Olinda e do Brasil, não me calarei. E por amor da cidade de Olinda e do Brasil, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com este vídeo. Te encorajo a ler mais sobre estes 3 intercessores, Moisés, Daniel e Neemias, que mudaram a história daquele povo naquela época e continuam sendo referências bíblicas até as futuras gerações. Amém? Que você continue orando até que aconteça, que você continue orando até que a montanha se mova. Amém? Que Deus abençoe a todos.